Olá, meus irmãos. Estou iniciando novamente um vídeo para poder falar sobre a palavra do nosso Pai, do nosso Messias, e partir o pão da vida convosco. Então, desejo a todos vocês que estiverem assistindo a paz do nosso Pai e a paz do nosso Messias esteja com vocês. Irmãos, quero começar de hoje poder falar sobre profecias e visões que o nosso irmão, o profeta Daniel, teve. Então, vou abrir aqui as escrituras com vocês. Em Daniel capítulo 8, que eu quero ler com vocês, irmão. Eu vou ler até o verso 26. Para vocês que estão chegando no canal, ainda não assistiram um vídeo que eu fiz, que é muito importante, que tem esse mesmo tema que eu vou falar aqui hoje, é um complemento, que é Elias, o falso profeta, Ismael, é a meretriz. Então vocês podem estar dando uma pesquisada aí no canal e achem esse vídeo. Elias, o falso profeta, Ismael é a meretriz. Meus irmãos, em Daniel capítulo 8, hoje vocês vão entender algumas coisas. Em Daniel capítulo 8 diz assim, no terceiro ano do reinado do rei Belzazar, uma visão me apareceu. Eu, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, eu vi na visão que quando vi, eu estava no castelo de Suzã, o qual está na província de Elon. Vi, pois, a visão quando eu estava junto ao canal de Ulai. Levantei-me meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do canal. Ele tinha 2 chifres e 2 chifres mais altos, e um era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu por último. Eu vi que o carneiro dava chifradas para o ocidente, para o norte, para o sul. Nenhum dos animais permanecia entre ele. E não havia quem pudesse se livrar de sua mão. Ele fazia conforme seu desejo e se engrandecia. Eu estava considerando, e eis que um bode vinha do ocidente, sobre as faces de toda a terra, mas não tocava a terra. E aquele bode tinha um imponente chifre entre os olhos. Ele veio para o carneiro, dono dos 2 chifres, ao qual o vi em pé diante do canal, e correu para ele na ira de sua força. Eu vi atingir contra o carneiro furiosamente, e feriu o carneiro. Ele quebrou seus 2 chifres, e não havia força no carneiro para ficar em pé diante dele. E o bode o arremessou para a terra, e o pisou aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro de sua mão. O bode se tornou muito grande, estando em sua maior força. O grande chifre foi quebrado, e em seu lugar 4 proeminentes subiram para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um outro chifre, do menor, mas ele cresceu muito para o sul e para o ocidente, para a terra gloriosa, e cresceu até o exército do céu. E a alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou aos pés. E até contra o príncipe do exército se engrandeceu, e abolindo dele o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi derrubado. E o exército lhe foi dado, com sacrifício contínuo, por causa da rebelião.
e lançou por terra a verdade e prosperidade em tudo que fez. Então eu vi um santo que falava, e outro santo disse àquele que falava: até quando irá a visão do sacrifício contínuo e a rebelião que causa desolação, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será declarado santificado. Enquanto eu, Daniel, contemplava esta visão e procurava seu significado, eis que diante de mim se apresentou um que parecia com um homem. E eu ouvi uma voz de homem que gritou e disse: Gabriel, faz a este entender a visão. Então ele veio para junto de onde eu estava. E quando ele veio, fiquei assombrado e caí com minha face por terra. Mas ele me disse: Filho do homem, entende, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Enquanto ele falava comigo, eu caí com um profundo sono, com minha face por terra. Mas ele me tocou e me pôs em pé. E ele disse: Eis que te farei saber o que acontecerá no último tempo da ira, porque isto acontecerá no tempo determinado do fim. O carneiro que viste, dono de 2 chifres, são os reis da Média e Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que está entre seus olhos é o primeiro rei. E como o que foi quebrado em seu lugar se levantou 4, significa que 4 reis se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. E no fim do seu reinado, quando os transgressores acabarem, um rei se levantará, de semblante violento e entendido em enigmas. Seu poder será fortalecido, mas não por sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que deseja, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento fará prosperar o engano em sua mão. Em seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforço será destroçado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, mas tu mantenha em sigilo a visão, porque se refere a dias distantes. Meus irmãos, eu vou dar o sentido da palavra que foi dita, como está escrito, se refere ao tempo dos últimos dias. Primeiro, sabemos, só para vocês entenderem agora, sabemos que no verso 20 diz, o carneiro que viste, dono de 2 chifres, são os reis da Média e Pérsia, mas bode peludo é o rei da Grécia. Então, meus irmãos, não se esqueça que nessa passagem o bode peludo, ele, como é nos últimos dias, ele irá, no caso, acabar com o carneiro. E mais à frente eu vou dar o sentido dessa palavra. Em Daniel capítulo 10, vou continuar com os irmãos. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. É Daniel, né? A palavra era verdadeira e se tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Então, Daniel 10, verso 1 até o verso 10, capítulo 10. Porque lá no verso 8,
Só um detalhe, eu vou voltar aqui no capítulo 8 para vocês entenderem uma coisa. Diz que no final do bode peludo, diz, se levantará um rei, no verso 23, se levantará um rei de semblante violento, entendido em enigmas. Seu poder será fortalecido, mas não por sua própria força. E destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que deseja. Destruirá os poderosos e o povo santo. Essa parte, no verso 25. E pelo seu entendimento fará prosperar o engano em sua mão. Em seu coração se engrandecerá, ou seja, ele mesmo se engrandecerá. E destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Meus irmãos, mas sem esforço será destroçado. Essa parte é importante, que diz que esse bode peludo se engrandecerá, que tem um aspecto, que tem um semblante violento, ele se engrandecerá e até que ele vai querer se engrandecer contra o príncipe dos príncipes. O príncipe dos príncipes que está dizendo, meus irmãos, é Messias. Por que está aqui como príncipe dos príncipes? Porque ele é o primeiro dos primeiros, ou seja, ele é o primeiro filho da criação. Então, tem outros também, que são irmãos assim dele, foram criados os primeiros. Eu vou falar de um agora, vocês vão entender. Um dos primeiros. Que aqui diz, fala do Messias, princípio dos príncipes. E nessa passagem vocês vão saber outro, que é verso 10, no capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Daniel. A palavra era verdadeira, se tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive lamentando por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumprissem as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava sobre a margem do grande rio Hidekel. Levantei meus olhos e orei, e eis um homem vestido de linho, e seus quadris cingidos de ouro puro de Ufaz, o seu corpo como berilo, e suas faces como um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e o som de suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram a visão, mas caiu sobre eles um grande temor. Fugiram para se esconder. Eu fiquei só a contemplar esta visão, e não ficou força em mim. E desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Então ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí sobre minha face num sono profundo, com minha face na terra. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse. Tremendo sobre meus joelhos e as palmas de minhas mãos, e disse-me: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e fica de pé sobre teus pés, porque agora fui enviado a ti. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé. E ele me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração para compreender e a te humilhar diante de teu Pai, tuas palavras foram enviadas, e eu vim por causa de tuas palavras. Mas agora o príncipe do reino da Pérsia me fez parar 21 dias.
Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para te fazer entender o que há de acontecer para o teu povo nos dias futuros, porque a visão é ainda para muitos dias. Enquanto ele me falava estas palavras, pus minha face para a terra e fiquei mudo. E eis que alguém, com semelhança dos filhos dos homens, tocou sobre meus lábios, e abri minha boca, e falei dizendo para aquele que estava em pé diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão, minhas dores se tornaram sobre mim, e eu não retive força. Como pode o servo de meu o servo de meu senhor falar com este meu senhor? Desde agora não há força em mim, nem fôlego ficou em mim. Aquele com a semelhança de um homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Ele disse: Não temas, homem precioso, paz seja contigo. Ser forte, sim, ser forte. E, estando ele falando comigo, fiquei fortalecido e disse: Meu Senhor, fala por que tu me fortaleceste. Então ele me disse: Sabes por que eu vim ter contigo? Agora eu retornarei para guerrear contra o príncipe da Pérsia. E quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te relatarei o que está escrito na Escritura da verdade, e ninguém há que me anima contra este, a não ser Miguel, vosso príncipe. Meus irmãos, vou dar o sentido aqui das palavras para vocês. Então aqui você já sabe, Messias é o primeiro dos primeiros, um reino do céu, quando foi criado. Miguel, um dos primeiros, um reino do céu, quando foi criado. E aqui vocês vão entender uma parte bem interessante. Em Daniel capítulo 8, no verso, no verso 20, explica a visão do carneiro. O carneiro que viste, dono de 2 chifres, são os reis da Média e Pérsia. Meus irmãos, o carneiro, nessa profecia, significa o falso profeta Ismael. E hoje, o sistema dele, conhecido no mundo inteiro, é o protestantismo evangélico maçônico gospel. Muitas igrejas evangélicas são dele, pertencem a ele. E ele está por trás dos líderes, comandando aqui. E as pessoas, infelizmente, são enganadas. E no verso 21 diz: Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O bode peludo, meus irmãos, é Azazel. Aí vocês estão se perguntando por que aqui eles estão dizendo que o carneiro, a profecia diz que o carneiro é o rei da Média e Pérsia e o bode é o rei da Grécia. Porque aqui neste mundo eles reinam. E aqui o bode peludo significa hoje, conhecemos como o Império Romano, que é o catolicismo romano. E diz aqui ainda no capítulo 8 que ele será entendido em enigmas, o último rei será entendido em enigmas, e, e se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. No verso 25, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, no caso contra o Messias, o primeiro dos primeiros, mas sem esforço será destroçado. E aqui nessa parte aqui, vocês vão entender o sentido de outra coisa, que diz uma parte muito interessante. O anjo estava mostrando a visão para Daniel. Só que a visão era para os dias de agora, não para os dias daqueles dias. E diz assim, ó, no verso 19, diz, ó, não temas, homem precioso, Pai seja contigo, ser forte, sim, ser forte. Estando ele falando comigo, fiquei fortalecido e disse: Meu Senhor, fala por que tu me fortaleceste.
Então ele disse: Sabes por que eu vim ter contigo? Agora eu retornarei para guerrear contra o príncipe da Pérsia. Então, o príncipe da Pérsia, que também é um dos primeiros anjos que tinha no reino do céu. Só que ele caiu do céu aqui para a terra. Assim como Israel, Satanás, ele arrastou aqui para a terra um terço dos anjos no reino do céu, e um deles é Ismael, que também foi um dos primeiros a serem criados. Só que eles se rebelaram, caíram aqui, e aqui ele está enganando as pessoas. E então ele disse, no verso 20, então ele disse: Sabes por que eu vim ter contigo? Agora eu retornarei para guerrear contra o príncipe da Pérsia, ou seja, contra Ismael. Mas guerrear aqui, meus irmãos, para vocês entenderem que é a palavra, não em guerras que vocês conhecem no mundo, guerras físicas, sim espiritual, palavra. E quando eu saí, aí no verso 20, irmãos, agora eu retornarei para guerrear contra o príncipe da Pérsia. E quando eu saí, eis que virá o príncipe da Grécia, também o príncipe da Grécia, que hoje é o dono desse mundo, que é Azazel, também é um dos primeiros que havia no reino do céu. Só que também se rebelaram e foram expulsos pelo Messias Miguel e seus anjos aqui para baixo, aqui para a terra. E aqui eles reinam no mundo. Eles dominam sobre o povo. E nessa visão aqui que vocês estão tendo, meus irmãos, vocês estão podendo compreender, o príncipe da Grécia que fala, esse anjo é Azazel. E ele é o bode peludo que está na visão do capítulo 8, que é o rei da Grécia. Por que ele representa o rei da Grécia? Para que vocês entendam. No capítulo 8, o carneiro representa o rei da Pérsia. E o bode representa o rei da Grécia. Por que eles estão representados como reis e o Messias como príncipe? Porque o Messias é o primeiro no reino do céu. Mas aqui no mundo, ele não reina aqui no mundo. Quando ele veio em carne, osso e sangue. Nasceu como todos nós nascemos. Viveu a vida dele simples. Foi humilde. E o reino dele nunca foi aqui, nunca foi daqui. O reino dele não, quando ele veio, ele falou: meu reino não é deste mundo, meu reino é do reino dos céus. E quando ele veio aqui, ele não veio reinando, e sim ele veio para falar a verdade. Embora no reino dos céus, ele é o nosso rei, ele é o nosso Messias. E aqui vocês vão entender, no verso 20, ó, o anjo falando com Daniel. Então ele diz: Sabes por que eu vim ter contigo? Agora eu retornarei para guerrear contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia, ou seja, Azazel. Mas eu te relatarei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que me anima contra estes, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Ou seja, e continua a visão, que ninguém há que me anime contra Ismael e contra Azazel, a não ser Miguel, um dos primeiros. Miguel, que é um dos primeiros irmãos no reino do céu. Que, se vocês verem Apocalipse 12, ele e seus anjos venceram o dragão, a besta e o falso profeta. Que nessa visão aqui, o rei da Grécia representa, o bode peludo representa a besta. E o rei da Pérsia representa Ismael. E aqui está dizendo exatamente porque o bode peludo vai fazer guerra contra o carneiro, porque o carneiro já vem há muito tempo se engrandecendo. E eles são contra, eles adoram, como está escrito em Apocalipse,
que ele faz as pessoas adorarem o nome da besta. Ele faz as pessoas adorarem o nome da besta. Porque o poder que ele tem aqui é por causa da besta, que a besta deu o poder dela aqui nesse mundo. Ela faz as pessoas adorarem o nome da besta, Jesus Cristo. E se vocês que não sabem, se você pegar o nome original em latim, Jesus Christi Filii Dei, e calcular em números romanos, dá 666. O nome mais adorado do mundo, a imagem mais adorada do mundo é de Jesus Cristo. Se você passar nas ruas normalmente, você vai ver nas casas, nos ladrilhos das paredes, nos aqueles pisos que tem na parede, em cima das casas, você sempre vê uma imagem de algum deus, de algum deus estranho do catolicismo, que é a maior religião do mundo. E hoje é o maior império que há no mundo. Que, se vocês pararem para pensar, não existe no mundo a União Europeia, por exemplo, não existe no mundo maior organização de nações do que a União Europeia. Por mais que Ismael, falso profeta, que há muito tempo eles metem um pau na mãe deles, que é Azazel, o catolicismo, mas eles, para eles fazerem alguma coisa aqui nesse mundo, eles têm que usar o nome da besta, porque senão eles não podem fazer nada. Porque o mundo hoje, esse mundo é maligno, o dragão não é mais. O dragão deu seu poder, seu trono e grande autoridade para a besta. E quem reina no mundo hoje é a besta. E no final dos dias diz que a besta irá contra a filha, irá contra o carneiro. Porque há muito tempo o carneiro já vem se engrandecendo aí. E se bobear, eles zombam da mãe, falando que eles são até maiores que a mãe. Só que não é. Isso é uma grande farsa. Eles falam que eles são o mais ricos do mundo, tudo, mas isso tudo é mentira. Que não há, se vocês analisarem as escrituras corretamente, Apocalipse, não há nessa terra reino nesse mundo que é como a da besta, que é praticamente feita no ouro. Se vocês analisarem aí os hangouts, os vídeos que os nossos irmãos passam, que nós passamos, vocês vão ver o que eu estou falando, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, meus irmãos, aí diz assim, ó, vou resumir a palavra. Agora eu retornarei para guerrear contra Ismael, e quando eu sair, eis que virá Azazel, mas eu te relatarei o que está escrito na escritura da verdade. Ninguém há que me anima contra isso, a não ser Miguel. Meus irmãos, no verso 12, depois eu vou dar o sentido, fazer você entender. Onde eu quero chegar falando sobre essas coisas, do Messias, dos primeiros anjos que foram criados no reino do céu, dos que foram expulsos do reino do céu estão aqui embaixo, mas que hoje eles reinam aqui por quê? Porque eles têm milhares de anos. As pessoas aqui, para eles, estão começando o mundo agora. Então eles já têm milhares de anos, eles viveram o reino do céu. Eles viveram aqui embaixo há muito tempo. Então, o entendimento deles, digamos, a sabedoria deles, é muito mais avançado do que os dos homens comum. Ó, sobre os últimos dias, em Daniel 12, a partir do verso 1 ao 3, diz assim, ó, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que permanece sobre os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo teu povo escapará, e tudo aquele que for encontrado no livro da vida, que foi encontrado escrito no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra se levantarão, estes para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios resplandecerão como
o resplendor do firmamento, e os que voltarem a muitos para a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Os irmãos, nessa parte, eu queria ressaltar uma coisa. Se vocês virem o livro do profeta Daniel e analisar as profecias, vocês vão ver que o último permanente reino que virá nesse mundo é o do Messias. Só que ele não veio ainda para reinar. E sim, o nosso Pai tem enviado os filhos para poder falar a verdade aqui nesse mundo, para poder tirar do sistema. Quais sistemas? Dos sistemas religiosos, fazer sair das religiões, porque é a confusão da Babilônia. O sistema religioso são das igrejas evangélicas, as igrejas católicas, as sinagogas dos judeus, o espiritismo, o bandismo, todas essas religiões, o nosso Pai envia os filhos sempre para pedirem para que saiam das religiões, todas, sem exceção. E em breve, quando o Messias vir, que ainda não veio, por isso você vê o Apocalipse capítulo 1, eu fiz aí um vídeo que mostra que o Messias, Apocalipse capítulo 1, no verso 15, se vocês lerem Daniel depois, vocês vão entender o que eu estou falando. Diz, quando o Messias veio, o Messias é o primeiro, ele é o primeiro, ele é o princípio e o fim neste mundo. Por que ele é o princípio? Porque aqui neste mundo, ele foi a palavra que criou, ele esteve junto com o Pai. O Pai falava, ele criava, ele é a palavra da criação, ele é a palavra da vida. E por que o fim? Porque esse mundo chegará ao fim, não acabará, sim chegará ao fim. Então diz assim, em Daniel, em Apocalipse capítulo 1, verso 15, diz, aqui fala do Messias, seus pés eram como um latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Porque mostra aqui Messias como se tivesse os pés refinados numa fornalha. Vocês lendo Daniel, vocês vão entender. O Messias, ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente, que na ocasião o rei Nabucodonosor, que era Azazel, lançou os servos do Altíssimo lá. E o Messias foi e livrou eles. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha de fogo ardente, não havia nada, não havia nem o cheiro da fumaça da fornalha, que fora acendida 7 vezes mais forte do que o de comum, 7 vezes mais alto que o de comum, não havia nada. Então, muitas coisas que vocês lerem Apocalipse, que hoje é o livro mais importante de todos, não tenha dúvida, o livro mais importante de todos, quando você lê Daniel, complementa, que diz assim, Daniel 12, 1, no verso 10, diz assim, no dia do Messias, do Pai, achei-me em espírito e eu vi por trás de mim uma forte voz como de trombeta, dizendo, escreve no livro que vês e envia as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com vestes longas até os pés e cingido ao redor do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. E sua voz era como o som de muitas águas. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como um sol que brilha em seu resplendor. Quando a vi, caí a seus pés como morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último.
Sou aquele que vive, estive morto, mas eis que aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são e as que hão de suceder depois desta. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita, e as 7 candelabros de ouro, as 7 igrejas são os candelabros dos 7. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o Messias ele apareceu em visão para Daniel aqui, mas tu vê, o Messias é o primeiro, ele é o primeiro, o último, o princípio e o fim. E, meus irmãos, por que eu estou fazendo esse vídeo? Bem, para vocês ficarem alertas, espertos, que eu tive que falar bastante aí sobre o significado do rei da Grécia, que é a besta, e o significado do rei da Pérsia, que é o falso profeta. E por que eu estou falando essas coisas? Que as coisas já estão se encaixando, as escrituras. Se você analisar o Apocalipse, sendo o livro mais importante de todos, ele é um livro que nem tudo que está escrito nele está de acordo com os acontecimentos que vão acontecer. Assim está, as partes estão confusas. Por exemplo, as partes que vocês veem que fala não é sequência. Se ele é aleatório, se você ler ele linear, vocês não vão entender muitas coisas. Mas se você ler encaixando a palavra do Pai, vocês vão entender, vocês vão ir muito mais além em espírito. E eu tive que falar dessas coisas, meus irmãos, porque falta pouco aí, a, a, falta vir, meus irmãos, o último, falta ter, verdade, o último reinado desse mundo, de um dos primeiros que foram criados no reino do céu e foram expulsos aqui da terra. Era para ser o dragão, sendo que o dragão deu seu trono, seu poder para a besta. E ele virá nos últimos dias como um rei, que ele vem para ser rei. Nesse mundo, o mundo é dele, ele vem para ser rei. Só que algumas coisas faz com que ele não venha ainda. Ele se considera a rainha, sentada no trono, está lá no Vaticano, que é a cidade dos 7 montes, que são a mulher, que é, no caso, essa grande prostituta. O marido dela é Israel, dragão. E ela, a besta, a rainha, ela fala consigo mesmo que não é viúva, porque Israel ainda vive com ela. E fala que pronto nunca hei de vir, e tudo fica se engrandecendo. Só que o que esses anjos caídos fizeram aqui no mundo? Além de eles blasfemarem o nome dos nossos irmãos lá em cima, no reino dos céus, adulterar as escrituras, as coisas no Apocalipse também estão adulteradas. Eles, quando antes das 2 testemunhas estarem aqui na terra, eles ficavam zombando das 2 testemunhas, falando palavras arrogantes contra ela, insultando. E agora que as 2 testemunhas estão aqui, eles ficam se escondendo. Por quê? Ou seja, ele não quer assumir o trono dele, o reinado dele, o mundo é dele. Tu vê que até o Messias aqui, ele não veio como rei. Mas se você ler o capítulo de Daniel corretamente, vocês vão ver que haverá um tempo que o Messias vai vir para reinar nessa terra. E o reinado dele não terá fim, será eterno. Por isso que ele é o primeiro e o último também. Além de ser o primeiro e o último significar sobre as trombetas também, mas isso posso estar falando em outro vídeo, porque é uma parte que a gente tem que encaixar as escrituras, e como eu falei, não ler de forma linear, para vocês não serem enganados. E você deve estar se perguntando, irmão, por que você está falando
de reis, de nações, tudo. Porque, meus irmãos, assim como o Messias, ele veio aqui ao mundo e venceu o mundo, ele disse, tem de bom ânimo. Vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, da mesma forma que eu sigo o Messias e guardo a palavra dele até o fim, e reconhece isso, então eu faço saber para os irmãos, eu também venci o mundo, assim como o Messias venceu. Humildade, simplicidade, amor ao próximo, em verdade, quando a gente fala a verdade, está agradando nosso Pai, nosso Messias, e é muito simples. E aqui, meus irmãos, seria uma das partes das escrituras que diz uma coisa. Em Apocalipse, os irmãos, tem que falar dessa forma, senão o Messias está por vir. Ele está por vir, está muito próximo. E ele disse que quer as duas testemunhas do lado dele, quando ele vier. Ou seja, ele não vai vir sozinho, ele vai vir na glória dos anjos dele. As duas testemunhas. Para isso acontecer, a besta terá que matar as duas testemunhas. Aí sim, as duas testemunhas vão subir aos céus e a glória dos seus santos anjos. E cumprir, né, o Apocalipse. Só que, deixa eu falar uma coisa, esses anjos caídos estão com tanto medo, que eles tentaram de todas as formas mudar as escrituras, mas não vão conseguir. Eles tentaram de todas as formas. Por exemplo, a besta quer ver uma forma de não sentar no trono. Mas se ela não sentar, vai ser a própria perdição deles mesmo. Porque vai ser envergonhado na frente dos próprios anjos, pelos próprios anjos deles. Porque as duas testemunhas estão aqui. É agora que tá as duas testemunhas aí. Vocês ficaram zombando, falando um monte de coisa, blasfemaram o nome dos nossos irmãos no reino do céu. Falaram que queriam. Agora que as duas testemunhas estão aí, ficar se escondendo. Eu fico pensando que os próprios anjos de Azazel agora, os próprios anjos da besta, devem estar zombando. Porque ela não assumiu o trono dela. As duas testemunhas já estão aí, cadê? E as duas testemunhas não reinam nesse mundo não, tá? Porque o rei das duas testemunhas é o Messias. O Messias ele reina no céu, ele não reina aqui nessa terra, ainda. Porque quando ele reinar, não passará para outra geração, não passará para outra. Será um reino eterno. Então, meus irmãos, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, do verso 18 até o 29, diz assim. Aqui é o Messias falando. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, assim diz o Filho do Altíssimo, que tem olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança, e tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Todavia tenho contra ti que toleras aquela mulher, Jezebel, que se declara profetisa. Não somente ensina, mas ainda seduz meus servos a praticarem a prostituição, a comerem alimentos sacrificados